Oi, Flá! Oi, Cris! Seja bem-vinda. Muito obrigada mais uma Obrigada. vez. Obrigada a você, que alegria. Que bom mesmo. A Flávia, gente, é uma amiga muito querida. A gente tem estado em vários programas de meditação. Começamos com os nossos professores da Índia, depois a gente ficou muito focada, que a Flávia é uma das diretoras também do Life Matters, que eu falo tanto para vocês. Ela ajuda a estruturar tanta coisa, ela é extremamente capacitada para falar de tudo que a gente vai abordar aqui hoje. E especialmente um tema, né, Flávia, que acho que a gente já falou tanto de educação socioemocional, de mindfulness, de meditação, mas hoje a gente vai ser mais específico ainda, porque a gente vai falar de que maneira todo esse conhecimento e prática pode ajudar a criarmos crianças e adolescentes mais preparados para a vida, melhores cidadãos para o mundo, pessoas mais conscientes, mais compassivas, mais inclusivas, mais amorosas, né, Flávia? É isso aí, Cris. Obrigada pelo convite, pela apresentação generosa, muito típica de você. Tô animada também para bater esse papo. Eu acho que é um pouco a gente vai se conectando, né, com as pessoas que têm Sim, visões de mundo parecidas com as nossas, mas também objetivos, acho que visões assim, no sentido do mundo que a gente quer construir mesmo, né? Então, que sim. gostoso estar aqui. Tenho certeza que o pessoal que está aqui também te acompanhando está conectado com a gente, né? Em Ah, vários com sentidos. certeza, sim, sim. E eu quero até já agradecê-los por estarem neste tempo, neste momento aqui conosco, nos prestigiando e dando atenção a um assunto que nos é tão caro, tão importante e tão relevante. Flávia, eu queria muito que você começasse a falar sobre o programa especificamente, porque eu acho que isso pode ser uma linha muito bacana para a gente conversar a respeito do quão importante, especialmente nesse momento que a gente passa, ainda passa, né, agora, a gente ter essas habilidades tão bem desenvolvidas dentro da gente. Uhum. Eu acho que a gente está vivendo, Cris, um momento na educação, né, que por muito tempo talvez a gente tenha negligenciado uma série de competências que são importantes, né, para a gente viver uma vida plena, saudável e feliz. E a gente descobriu isso vendo, acho que um pouco dos desafios que a gente está vivendo hoje enquanto sociedade e percebendo que nem sempre a gente tem os instrumentos e as ferramentas para navegar por essas dificuldades todas, né? Então, a partir dessa constatação de, acho que de uma dificuldade, de um desafio, aí a gente volta um pouco atrás e pensa, puxa, como é que a gente estaria apto a resolver isso agora, né? Que tipo de competência nos falta? Então, acho que desse raciocínio muito parte, né, essa proposta de aprendizagem socioemocional e também de mindfulness em escolas, porque nós adultos estamos percebendo, né, o quanto a nossa vida poderia ser diferente, né, e no sentido positivo, né, diferente para melhor, se a gente tivesse sido educado dessa forma, né? E aí a escola entra um pouco com esse papel, né, já que a escola também já é o ambiente em que as crianças começam a desenvolver aí uma série de outras competências tão importantes quanto, né, que são aí as cognitivas, as funções executivas. E aí a gente consegue cavar esse espaço, né, dentro da escola, dos currículos das escolas, com essa pauta da aprendizagem socioemocional e dos programas de mindfulness, né? O programa Soul entra um pouco aqui, né? A gente está falando no aspecto socioemocional, de um programa que está amplamente aplicado no mundo inteiro, né? A gente tem mais de 70 países sendo atendidos por essa metodologia, com muita felicidade, né? Os alunos muito beneficiados, as escolas também. São 15 milhões de crianças, né, Flávia? Mais ou menos 15 milhões de crianças atendidas pelo programa Sou Socioemocional, né? E aí a gente trouxe então essa com uma parceria com a Committee for Children, né, que é uma organização não governamental americana que já há mais de 40 anos tem expertise nesse tema. Então, desde que a gente começou a falar sobre aprendizagem socioemocional, eles já estão pesquisando e prototipando, experimentando e melhorando esse programa. Então, a gente trouxe essa parceria com eles.
E aí, ao mesmo tempo, a gente começa a observar, e a gente pesquisou bastante no mercado, o que a gente poderia fazer em termos de mindfulness, né, em escolas. E não tem tanta coisa, Cris, né? Assim, tem algumas iniciativas fora do Brasil, mas nada que a gente achava que estava tocando no que a gente gostaria, ou que tivesse a estrutura que a gente imaginava que fosse adequada pela nossa experiência. Então a gente falou, vamos criar alguma coisa a gente, né? Vamos abrir esse caminho a gente. E aí tem o programa Soul Mind que tem essa proposta, então, de trazer mindfulness, né, a prática de atenção plena, como uma disciplina curricular, com progressão, com estrutura. E aí estamos nessa jornada, junto com as escolas pioneiras. Eu acho que, bom, acho não, porque não deixa de ser uma constatação. A gente sempre, acho que as escolas, elas sempre se preocuparam muito no currículo com a questão de fazer, né, das crianças e de adolescentes, pessoas preparadas, às vezes, para um mercado de trabalho, a princípio competitivo, sem nunca focar nessa questão do ser, né, Flávia? Acho que são raríssimas as exceções de escolas e instituições que tenham essa preocupação de ajudar a criança ou adolescente a encontrar o caminho do ser e não do fazer, né? Sim, e acho que na verdade, é uma preocupação genuína, né? Tudo isso nasceu com uma intenção muito, né, positiva e boa de que as crianças pudessem ser bem-sucedidas, né? Na nossa visão do que era ser bem-sucedido, que era ter um bom trabalho, né, ter uma estabilidade, conseguir fazer, ter liberdade de fazer, né, o fazer, como você colocou, o que elas quisessem fazer, né, e ter sucesso em suas carreiras. E tudo isso foi construído de uma forma, era o que a gente podia ter feito mesmo, né, e foi o que trouxe a gente até esse momento. De sociedade, inclusive, né, todos nós passamos por escolas. E graças a essa educação que a gente tem as ferramentas que foram importantes para a gente até aqui, né. Mas acho que enquanto sociedade, né, Cris, não só as escolas, acho que por muito tempo a gente, pessoa física, também não se preocupou tanto com isso, né? Até que a gente começou a perceber que as coisas estavam fugindo um pouco do nosso controle, né? Quando a gente tem uma ansiedade que a gente não consegue lidar, quando a gente tem uma resposta no momento, né, de emoção, de raiva, a gente tem uma resposta que a gente não gostaria de ter, né? Quando a gente não consegue dormir bem. E quando a gente não consegue se concentrar, né, em coisas que a gente precisa fazer, no trabalho, na escola, acho que tudo isso vai dando sinais de que a gente negligenciou, enquanto sociedade, muito tempo essas competências, né? E eu achei curioso você ter escolhido esses verbos, Cris, porque foi o raciocínio da Unesco, quando eles pautaram a aprendizagem socioemocional como algo que deveria fazer parte do currículo escolar, veio desse raciocínio, né, dos 4 pilares. Então, a gente teria o pilar do conhecer e do fazer, muito bem trabalhado nas escolas, né, até agora. Sim. E os pilares do ser e do conviver, né, que precisariam, então, ser trabalhados com a mesma seriedade. Eu não digo que não eram trabalhados, porque todas as escolas, todo mundo que estuda para ser professor, está muito preocupado com isso, né? Quer que os alunos estejam ferramentados, quer que eles sejam pessoas de um bom convívio, que tenham boas relações, mas a gente não tinha isso pautado com a seriedade de uma disciplina, né? Então, a partir dessa reflexão que você fez intuitivamente, né? A Unesco foi coloca... uma intuição, sim. Eu lembrei do Fábio Gabas falando, nós somos seres humanos, nós não somos fazeres humanos. Exato. Muito bom, Cris. E você sabe, Flávia, uma coisa que eu sempre me questionei, mas sempre me questionei. Eu pensava assim, por que a gente espera chegar aos 30, 40 anos para começar com questionamentos? E geralmente, né, nessa idade, a gente já está estruturado no trabalho, você já se formou em alguma coisa, você já tem uma carreira para seguir. E aí começam os grandes questionamentos da vida. E às vezes, né, quando as pessoas falam de crise existencial, talvez quando as pessoas ainda são mais velhas, mas esses questionamentos começam a surgir, na maior parte das vezes, quando as pessoas já estão com a vida encaminhada. E o meu questionamento, Flávia, era o seguinte, eu falava, por que precisa esperar a gente ficar
adulto para ir atrás de terapia, meditação, em casos extremos, remédios. Por que que a gente não procura fazer isso antes com as crianças e adolescentes, para quando eles chegarem nos seus 30, 40, eles estarem tão seguros das escolhas que eles fizeram na vida, né? E isso vem num momento tão lindo, e eu acredito, você sabe, que você também é assim, que nada também é por acaso. Neste momento especificamente, quando as coisas de fato voltarem, né, as escolas reabrirem, mais do que nunca a gente vai precisar disso da parte dos educadores, da família, da escola, porque vai voltar, mas vai voltar diferente, né, Flávia? Cada pessoa teve uma história, um relacionamento com essa quarentena. Então, a volta pode ser muito feliz, mas ela pode ser também muito traumática, ela pode ser, às vezes, com muito conflito, porque as pessoas, eu percebo algumas assim como se fossem panelas de pressão. Você vê que qualquer situaçãozinha menor que seja de estresse faz com que elas estourem ou percam a cabeça. Então, essa volta, ela também precisa ser pensada, né, Flávia? Com certeza, Cris. Sobre o que você falou, fiquei pensando aqui em algumas histórias que eu ouvi hoje mesmo. Você comentou por que que a gente espera tanto tempo, né? E talvez que as nossas perguntas existenciais aconteçam tarde. E hoje eu estava olhando o Instagram e vi um post de uma pessoa justamente falando um pouco o contrário. Assim, ela falou: vocês já pensaram, vocês já tentaram puxar pela memória o primeiro momento que você começou a refletir sobre uma coisa maior, sobre que poderia ter alguma outra coisa na vida além daquilo, né? E aí tinham relatos de pessoas que conseguiram resgatar a memória de criança, de ter questionamentos de tipo, mas quem é o pai de Deus? Né? Essas perguntas assim, né, que são muito... A gente não está entrando aqui em méritos místicos ou religiosos ou espirituais, mas que são perguntas que engrandecem, né? Porque faz a São gente lindas, pensar, perguntas exatamente. existenciais, né? E eu acho que às vezes a gente tem essas perguntas sim, quando a gente é criança. Mas eu suspeito que assim como a gente só procura o médico quando a gente sente dor, né? A gente tem um pouco essa visão assim de curto prazo, de remediar, não sempre de prevenir, né? Ou a gente tem um pouco de ou preguiça, né? Ou pelo nosso cérebro tá projetado dessa forma, pra gente é mais difícil se engajar em alguma coisa que a gente não vê resultado imediato. E essas competências são assim, né? Não vai chegar nunca o momento que você vai ser expert em empatia, né? Você sempre vai ter que praticar todos os dias da sua vida. Então, quanto antes começar melhor, é claro, mas acho que hoje a gente começa a ter mais essa compreensão, né? E outra coisa que você comentou, Cris, que eu ouvi hoje num grupo de amigas, né? Eu pratico yoga e tem um grupo de amigas lá no WhatsApp. A gente está se apoiando um pouco nessa quarentena, né? Que a gente não está indo, né, para um estúdio praticar, mas a gente está... Isso, a gente tem conversado. E uma delas, né, relatou, né, que aconteceu um estúdio de yoga de uma violência física, né, entre, acho que aluno e professor, ou entre alunos, por conta de distanciamento, né, de estar respeitando a regra ou não. E aí eu fiquei pensando, puxa, nesse ambiente que as pessoas filosoficamente já estão alinhadas com não violência, com, né, tolerância, com convivência, a pessoa está indo fazer yoga, né? Acontece um episódio assim, acho que isso ilustra muito o quanto a gente está andando num terreno que é super delicado, que eu acho que é o que você colocou, né? Nesse momento, assim, não pautando exatamente se deveria voltar ou não, se deveria ser presencial ou não, mas a forma que isso vai acontecer, a gente precisa ser muito cuidadoso, né, com esse aspecto do acolhimento, para entender realmente, né, e abrir espaço de escuta para entender o que as pessoas viveram nesse período, estão vivendo nesse período. Mas mais do que isso, eu acho que é instrumentar as pessoas para lidar com esses desafios, né? Então, existe muita raiva, existe muito luto, existe muita tristeza, fato, né? Vamos observar isso. Mas o que a gente faz com tudo isso, né? O que pode ser construtivo? Acho que esse é um papel bem importante das escolas. Sim. E Flávia, de que maneira você acredita que nós, pais, mães, falando especificamente de pais e mães agora dentro de casa, de que maneira você acredita que a gente pode ajudar os nossos filhos? Alguns, vamos dizer, têm uma familiaridade maior
com esse tema, com essas questões, ou já meditam, ou se interessam, de que maneira nós podemos ajudar as nossas crianças e adolescentes, porque eu acho que tem muito da faixa de idade, né? Do que cada um compreende ou sabe. Então, eu lembro dos meninos pequenos, eu lembro, por exemplo, quando o Thomas nasceu, né? No primeiro episódio de Ciúmes do Rafa, eu lembro que eu peguei ele no colo e falei assim, filho, isso que você está sentindo chama ciúmes. Ai, que E é linda! normal sentir isso. E eu dei o nome para o sentimento para ele, eu expliquei o Linda! que era. Mas, mais uma vez, foi uma coisa também intuitiva para falar, olha, está tudo bem. Eu lembro que eu falei assim, até adulto sente, até adulto não sabe lidar com isso. Mas ele é seu irmãozinho. Enfim, comecei. De que maneira, então, né, a gente pode ajudar os nossos filhos? Porque existem crianças que estão mais arredias, existem crianças que estão loucas para voltar, outras que não querem voltar. Ou por exemplo, agora que eu começo a sair para as reuniões, para um trabalho fora, os meninos ficam, mamãe, você vai demorar para voltar? Mamãe, você vai voltar logo? Né? Então, eu acho que cada um, de alguma maneira, lida com ou ansiedade, ou medo, ou euforia, vontade de voltar, vontade de ficar. Como que a gente pode ajudar em cada faixa etária a fazer com que eles passem por esse momento de uma maneira mais tranquila, mais consciente, mais em paz? Cris, acho que essa não é uma resposta fácil. E eu acho que tem muito a ver com aquela coisa da máscara de ar, sabe? Porque eu acho dificilmente um pai vai ter essa presença que você teve, por exemplo, para lidar com essa situação que você contou, e mesmo o repertório para fazer isso com a criança, sem ele mesmo ter percebido que, tudo bem, ciúme é uma emoção, eu vou lidar com isso. Talvez não tenha tido esse aprendizado, né, em algum momento. Então, acho que a primeira coisa, assim, os pais também, adultos, né, todo mundo, tá vivendo desafios nesse momento. E eu acho que se cuidar e reconhecer as próprias emoções e também buscar ferramentas para melhorar as respostas é um primeiro passo. Até porque as crianças se espelham muito nos pais, né? Sim. Não tem como, assim, não tem como imaginar que você pode ensinar uma coisa para o seu filho que você não pratica, ou que você não dá o exemplo, né? Então, acho que um pouco nessa linha, mas para te responder de uma forma mais prática, né? Quando a gente fala da implementação dos programas, né? Dos programação em escolas, a gente diz que o nosso primeiro público, na verdade, são os educadores. Aí depois o nosso segundo público são as famílias. E só depois a gente chega nos alunos, né? Quando a gente diz isso, é para dizer um pouco nessa linha do que eu estou comentando com você, que tipo de experiência eu posso criar para os pais, para eles mesmos perceberem que isso funciona, que isso é importante, que isso faz bem para ele mesmo enquanto adulto, para daí então ele completamente, né, ganhado e engajado nesse tema, ele possa facilitar o caminho para o filho dele, né? Então, essa eu acho que é uma coisa essencial, é que você está vindo de um lugar que você já tem essa coisa incorporada, né, do aspecto emocional, você já é uma pessoa que trabalha muito com se desenvolvendo, né, há muitos anos nesse aspecto. Eu acho que isso é uma coisa, mas existem muitos pais que também não tiveram esse tipo de educação, essa referência, né? Então, para a gente é sempre importante acolher os pais e também oferecer experiências para eles, né? Oferecer um programa de meditação para os pais, que eles possam experimentar e falar, puxa, isso realmente é legal, isso realmente me faz bem, eu quero que meu filho aprenda. Então, esse acho que é o passo zero, né? Tem razão. E você sabe, Flávia, você falando isso, me lembrou de uma experiência que a gente teve nesse final de semana. Nós estávamos, gente, numa imersão de meditação nesse final de semana. Então, começava de manhã, terminava à noite, foi sábado e domingo, é intensivo. Do que eu falo tanto para vocês, da Life Matters, né? Esse protocolo, que na minha opinião é o melhor protocolo de meditação que existe hoje, para quem quer começar e ter essa prática estruturada com resultados. Quando a gente, nos intervalos, quando a gente compartilhava o resultado, né, das meditações ou dos processos, que são práticas mais longas, que demoram 1 hora mais ou menos,
Então, algumas pessoas compartilhavam e falavam da experiência, de ver coisas, de ver luzes, de se conectar, não sei o quê. E algumas pessoas, de uma maneira muito pragmática, respondiam o seguinte, falavam, olha, eu nunca tive nenhuma dessas experiências, eu não sinto essa coisa de iluminação, de ver nada, mas eu sei que funciona porque a minha vida ficou melhor. Eu estou pouco preocupado se eu vou ver túnel, se eu vou ver luz roxa, se eu vou ver... Sim, Porque ele falou, eu não me incomodo mais se eu levo uma fechada no trânsito, eu não me preocupo mais em responder a pessoa que falou de um jeito que eu não gostei, já não estou nem aí mais para todas essas coisas. E eu pensei que, de fato, acho que esse é o maior ganho, porque a gente fala de mindfulness, as pessoas ligam ainda muito a estresse, a relaxamento, né, Flávia? E eu sim. diria, se é que isso é possível, se é que é possível colocar nessas palavras, que esse é o menor dos ganhos da prática da meditação, né? Essa coisa de dormir melhor, de estar menos estressado, de estar mais relaxado, porque essa consciência mesmo que a gente ganha, né, para o dia a dia, que faz com que você não desperdice mais vida com o que é desnecessário, com o que é Hum. irrelevante, acho que esse é o maior dos ganhos, né? E se a gente pode passar isso para as crianças, para os pais, para os educadores, eu me arrisco a dizer que de todas as competências, gente, que a gente tem que aprender na vida, essa é a mais importante. Porque tudo pode vir a partir dela, né, Flávia? Mas Sim. essa é a minha opinião. Não, achei lindo, Cris, o que você falou. Reverbera muito em mim também, concordo com o que você disse. A gente costuma dizer que não é muito justo você prescrever mindfulness para ansiedade, para estresse, né? É mais justo você remediar a pessoa, se ela quer resolver aquilo, né, assim. E também muito com esse olhar, assim, talvez realmente esses benefícios acontecem e acontecem até rápido, né? Não precisa de muito tempo para você perceber, puxa, acho que eu tô um pouco mais calmo. Puxa, eu acho que eu tô conseguindo dormir melhor. Esses são os primeiros, né, benefícios. Mas é sempre um desafio para a gente falar sobre mindfulness, né? Porque esse relato da pessoa, né, no fim de semana, vinha de um lugar de alguém que, pensa comigo, ele apostou a ficha dele naquilo e ele continuou praticando, mesmo por algum tempo não tendo sentido coisa alguma, mesmo não tendo indicativo de que aquilo ia dar certo. Né? Então, qualquer prática, né, contemplativa, e o mindfulness entra nesse lugar, a pessoa precisa fazer uma aposta. E tem que ter uma disciplina para ela mesma experienciar alguma coisa, senão fica tudo no acreditar É. em alguém que falou alguma coisa e não necessariamente que você teve a experiência. Então, justamente esse ponto, né, do desafio da estrutura, do ritmo, da disciplina, é que também torna tão conveniente colocar uma prática dessa na escola, né? Porque a gente já tem a escola como esse lugar. Ele é um lugar de Verdade. estrutura, né? Assim, mesmo as escolas que são mais humanistas, do ponto de vista, talvez tenham um currículo mais flexível, mas são lugares que as crianças aprendem disciplina, elas aprendem a hora de fazer determinadas coisas, o que pode e o que não pode, né? Assim, a escola reforçando o aprendizado que as Você crianças tem que começam a ter em ir todo casa. dia, né? Por mais que Exato, seja hoje você tem que presencial, é um lugar que você tem que acordar. ir todo dia. Exato, tem um horário para você chegar, tem um horário do lanchinho, as criancinhas pequenininhas têm o horário da soneca, tem horário para tudo. Então, assim, quando a gente traz o mindfulness dentro desse currículo de escola, é perfeito, porque a gente tem a garantia de que isso vai acontecer todos os dias da vida daquela criança, né? Quando a gente coloca assim na mão dos adultos, é muito assim, puxa, é você por você mesmo. Você tem que fazer aquela escolha, você tem que acreditar e você tem que segurar a onda por um tempo, porque não vai acontecer um milagre do dia para a noite. Às vezes É como a acontece, né? musculação, Mas né, Flávia? exato, A gente também exato, não vai para academia um mês e acha que já vai sair com a barriga rasgada, tanquinho, com a perna exato. dura, com o braço bonito. É uma aposta também que a gente faz. Sim. Nesse aspecto é interessante, porque tudo que a gente faz com o nosso corpo dá um resultado visível, né? O que a gente faz com a nossa mente, ninguém tá vendo. Então, assim, se eu fico, né, vou lá na academia todos os dias e fico super forte, as pessoas veem aquilo, eu sou reconhecida, né?
o que eu faço com a minha mente só eu sei, né? O que tem na minha mente só eu sei também. Então, é difícil para a gente se relacionar também com essa coisa do investimento em alguma coisa que eu não vejo necessariamente um ganho ali na hora. Então, esse eu acho que é um desafio e é o porquê também a gente acha que é super rico colocar num currículo de escola, sabe, Cris? E também, assim, hoje a gente sabe, né? Cada vez mais a gente está tendo estudos relacionados à prática de mindfulness e outras práticas contemplativas, né? Diversas linhas, como isso beneficia de fato a gente fisiologicamente, né? E cada vez mais os estudos estão vindo para dizer que isso corroborando, né? Isso é realmente importante, isso é realmente válido. Então, que bom que a ciência alcançou, né? O que as Sim. pessoas já sabem há muito tempo. Não, e uma coisa muito importante, né, Flávia? A gente pensa em todo esse benefício na questão do equilíbrio, da resiliência, da consciência, e a gente esquece que ela traz também mais foco, mais disciplina, consequentemente, né, essa expansão da consciência, ela se dá em todos os níveis, ou seja, Sim. as crianças, os adolescentes, eles se tornam também melhores alunos, mais produtivos, mais conectados, né? Sim, essa é que a gente fala, né? Por que que todas as empresas mais inovadoras do Vale do Silício oferecem mindfulness para os funcionários? É porque é legal? Pode ser. É porque as empresas são super legais? Pode ser, mas é também porque as pessoas se tornam muito produtivas, né? É. Essa capacidade de foco, mesmo criatividade. Tem algumas pesquisas que relacionam o quanto a pessoa se torna criativa logo depois de uma prática, mesmo quem não é praticante. Né? Então, eu coloco pessoas assim que nunca meditaram, faço uma prática guiada específica, né? E aí a gente vai entendendo que cada tipo de prática que você guia, você está fortalecendo competências diferentes, esse é outro aspecto. E aí depois a gente faz uma comparação entre num brainstorming, né, quantas ideias essa pessoa gera versus um grupo que não teve ou que teve outra prática, né, que não fosse a de meditação. E aí a gente começa a ver, realmente as pessoas conseguem ser mais criativas e também conseguem ter mais capacidade de foco, conseguem ter mais domínio da atenção. Né? Esses são aspectos técnicos, assim, que torna muito interessante. Acho que é por isso também que Mindfulness entrou no Ocidente com essa força, né? Com empresas patrocinando, colocando no currículo. Hoje a gente tem universidades, né? Com centros de pesquisa, com Sim. centros de formação. A gente fala sempre das Ivy Leagues, que são as principais faculdades nos Estados Unidos, Americanas. muito referência de ensino superior no mundo, né? Todas elas, Cris, têm algum centro ou que pesquisa mindfulness mesmo, com professores que estão atualizando esse conhecimento, né, da ciência versus a prática de meditação, versus não, né, junto com a prática de meditação. Ou eles simplesmente oferecem isso para os alunos, né? Um centro de prática. Todas as 8 universidades das Ivy Leagues têm alguma coisa nesse sentido. Então, assim, é uma coisa que é inevitável, que bom que chegou com essa força. E mesmo que a gente tenha esse olhar mais, puxa, é para ser produtivo, é para ser focado, é para ter atenção, ou é só para relaxar, eu acho que é melhor que a gente comece por aí do que a gente não começar por nenhum lugar, né? E aí, Sim. aos poucos, a gente vai percebendo que é muito mais do que isso, com certeza. Mas a gente vai passo por passo, né? Sim. E Flá, você colocou, eu te perguntei, né, e você disse que não era uma resposta fácil de se dar, porque a princípio tem que partir da gente como pai, né, ou mãe, para poder passar isso para os nossos filhos. E quando a escola já está comprometida com isso, implementa este programa, por exemplo, leva isso para as crianças, aí ela chega em casa, mas essa não é a realidade dela, ou os pais, por exemplo, não têm acesso a isso, porque Uhum. e isso é uma coisa legal da gente citar aqui daqui a pouco, para cada escola que fecha o programa com vocês, vocês doam um programa para uma escola pública, né? Duas escolas. Para cada escola que fecha, 2 escolas públicas são beneficiadas. E aí, Sim. como que vocês fazem para que os pais entendam esse novo momento, essa vida nova, vamos dizer, que as crianças e os adolescentes passam a vislumbrar quando eles começam a meditar? Experiência, Cris.
né? Então, quando a gente coloca o Programa Sou em uma escola, a gente está mudando os ambientes que a criança está inserida, né? Então, a nossa forma de trabalhar é muito olhando para um aspecto de mudança de cultura, que não vai ser só uma disciplina dentro da sala de aula, aquilo vai ter que permear a escola. Também não adianta, né? Um professor tá apto a dar aquele programa, daí ele ensina isso na sala de aula, e logo depois tem outro professor que, puxa, né, faz alguma outra coisa, ou não reforça como poderia alguma habilidade que está sendo desenvolvida. Então, para a gente é assim, a gente está falando de mudança de cultura, né? E quando a gente fala de mudança de cultura, sai dos muros da escola, a gente também está falando da família. Então, os pais, todos os pais de alunos do programa Soul também recebem informação, né? Também recebem conteúdo. Então, agora, né, nesse momento, os pais de alunos que vão receber o programa no ano que vem já estão experienciando um programa de meditação, né, que a gente está chamando de técnicas de equilíbrio emocional. Eles já estão recebendo as primeiras ferramentas e já estão, né, sendo sensibilizados e tendo a oportunidade de acessar coisas que talvez eles nunca tivessem imaginado. E assim, a gente sabe e é certeiro. O pai que se engaja e que realmente compra essas experiências e participa, não tem como ele dizer que isso não é importante para o filho dele. Não tem como, né? A partir daquele momento ele vai ser o embaixador de mindfulness para a vida dessa criança, né? A gente sabe disso. Então, essa é a nossa confiança também quando a gente oferece o programa para os pais e oferece essa possibilidade também de quando a gente está na escola, né? Quando o nosso pedagógico do programa Soul vai para a escola visitar, ver como é que está sendo a aplicação, a gente também pode ter uma oportunidade de estar com os pais, né? De fazer uma palestra, de fazer um workshop. Então, para a gente é muito importante. Fora isso, o próprio material didático do programa pressupõe que isso, né, vá para a escola e volte para casa. Vá para a escola e volte para casa. Então, a criança tem atividades que ela tem que fazer com a família, né? Então, os pais vão ter que olhar aquilo, tem uma cartinha, ele vai falar, seu filho está aprendendo a prestar atenção na respiração. Isso é importante porque... Nananana. Faça um exercício assim com o seu filho. Aí o próprio pai já está ali, né? Já está fazendo a prática junto. Então, essa é a nossa forma de garantir que isso tudo esteja muito grudadinho, né? Esteja muito andando em paralelo, assim. Até porque é impossível imaginar que os nossos alunos de programa Soul vão ter o melhor aproveitamento do programa sem todo esse contexto, né? Tanto da escola quanto da família. Flá, você deve ter histórias lindas, né? De crianças, de adolescentes e de transformações assim até reais que já devem ter acontecido na vida deles. Sim, estamos cada vez mais colecionando essas historinhas, né, Cris? Tem algumas super boas, assim, tem uma que virou um documentário, não sei se a gente compartilhou com você, mas de alguns alunos que a gente tem, né, numa escola, e aí um aluno especificamente que chegou nessa escola vindo de uma outra cultura, de uma outra etnia, e ele se sentiu um pouco estranho naquele ambiente, né? E aí ele falou que ele chegou na sala de aula e ele teve 2 amigos que acolheram ele, né? Que falaram, como eu ia me sentir se eu chegasse num lugar que eu sou diferente e as pessoas dessem risada de mim, né? Então ele teve 2 amigos que acolheram ele, que falaram, puxa, você tá chegando, você é diferente, né? Então isso que a gente fala assim, que parece uma coisa tão simples, para a criança, ela aprendeu isso dentro de um programa que estruturalmente falou empatia, é você se colocar no lugar da outra pessoa, é fazer para outra pessoa o que você gostaria que fizessem para você, né? Então, um pouco dessa construção vem tudo daí, né? E aí o menininho super falando português, ele não era brasileiro, né? Falando português super bem, ele conta essa história e fala, eu me senti acolhida, eles foram os meus primeiros amigos. E aí, quando outra pessoa chegou nova na sala, eu fui o primeiro a falar com essa pessoa e a recebê-la. Então tem todas essas coisas que parecem simples, mas que realmente estão formando. Imagina esse menino quando ele for um adulto. Se com essa idade, né, com 5, 6, 7 anos, ele já tem essa visão. Então a gente está... Eu acho que nem nos nossos mais lindos sonhos a gente imagina o mundo que a gente está criando, porque vai ser muito melhor do que qualquer coisa que a gente conseguir imaginar. Certeza. Eu tenho certeza. Com certeza. É. E eu acho, voltando, né, no que eu somente mencionei,
Ah, que lindo, Flávia, vocês disponibilizarem esse programa também para as escolas públicas. Uhum, sim. Porque, poxa, já é tudo tão difícil, né? As condições já são assim, tão mais adversas, né? Falar que é igual no começo, quando todo mundo falava, ah, tá todo mundo no mesmo barco, esquece, né? Porque algumas pessoas, e aí independe de classe social, situação socioeconômica, algumas mais preparadas, outras menos preparadas, mas quando você leva um programa desse para escolas públicas, que às vezes sofre tanto com o conteúdo já básico, né? E você fornece uma coisa dessas, eu fico imaginando também o impacto que isso tem e vai ter na vida dessas crianças e desses adolescentes, que são expostos a um mundo muito diferente dessa bolha que a gente vive. Uhum, com certeza, Cris. A gente é muito sensível a esse fato também, especialmente porque meditação, do contexto, né, que a gente tem visto, como chegou no Ocidente, como as pessoas têm se envolvido com isso, parece uma coisa muito elitizada, né? Parece que mindfulness é uma coisa inacessível, parece que os cursos são muito caros, parece até que a linguagem não é adequada, né, para ser acessível para todas as pessoas. Então a gente tem essa visão, às vezes, meio esquisita, de que às vezes você só vai se preocupar com isso quando você já está com todas as outras coisas na sua vida resolvidas, meio Maslow, né? Ah, então quando você já tem estabilidade, segurança, nanana, conforto, aí você vai pensar em alguma prática que pode te ajudar nesse sentido. E a gente acredita que não, né? Que de fato esse tipo de domínio da atenção, por exemplo, pode ser uma coisa super positiva para te ajudar em todas as outras áreas da sua vida, né? Então, para falar de escola, que é um pouco mais do nosso contexto, né? Um pouco do nosso conhecimento, quando a gente implementa um programa de aprendizagem socioemocional, quando a gente implementa o programa SOU de aprendizagem socioemocional, que aí a gente tem algumas pesquisas avaliando de fato o programa, a gente começa a ver que o desempenho acadêmico das crianças melhoram, mas é mais representativo ainda em crianças com déficit, né? Então, quando a gente implementa o programa, as crianças que têm mais problemas de comportamento, que têm piores desempenhos, né, em notas mesmo nas escolas, nas matérias, são elas que apresentam as melhoras mais significativas. Porque às vezes faltava uma outra ferramenta que não era só, né, não era só matemática, não era só física, não era só conta, não era só raciocínio. Era uma outra competência. A gente não é separado em caixinhas, a gente é É, tudo. Né? Então, quando a gente olha para esse aspecto emocional, a gente não está olhando para um lado da pessoa, a gente está olhando para a pessoa inteira, né? Isso com certeza reverbera. Hoje a gente sabe, né? Isso tudo ajuda no desempenho da criança. Então, colocar um conteúdo desse, né? E numa escola pública, que é como a gente comentou, tá tão difícil agora nesse momento pensar em mais conteúdo, porque já tá com um monte de conteúdo atrasado, porque o ano foi perdido, porque não sei o quê. Eu acho que uma outra forma de pensar é que as duas coisas andam juntas, né? E podem ser construtivas junto, né? A ensinar, acolher as crianças nesse aspecto emocional, educá-las, né, nesse aspecto da atenção, pode ser muito mais produtivo também para o desempenho acadêmico dela, também para retenção, também para memória, também para aprendizado, né? Então tudo isso está muito conectado. A gente tem que parar de se separar muito, né? Em sim, caixinhas diferentes, assim. sim, sim. E Flávia, eu como Ô, mãe ou Cris, tá outras... fazendo muito barulho aí? Eu tive que ligar o ventilador, tava muito quente. Não, Não, então tá. não, não tá não, pode continuar aí fresquinha. Beleza. Flá, e por exemplo, eu como mãe, outras mães que estão nos assistindo, tia, tio, avô, avó, professor, professora, se eu quero, por exemplo, isso na escola que os meus filhos estudam, o que que eu preciso fazer? Tá, a gente tem uma linha de conversa que é estruturada através da escola, né? A gente hoje não oferece um programa hoje para você usar com seu filho, né? Sempre via escola. Por todas essas questões que eu estava comentando, né? Da Sim, estrutura, da disciplina, do fazer parte do ambiente da criança, de todos os amigos naquela idade estarem passando pelas mesmas situações. Então, tem todo um contexto. A forma como a gente indica a gente pode, o pai, né, que está interessado em ter o Programa Soul como uma ferramenta para o filho,
pode fazer a ponte entre a gente e a escola, a gente precisa de um contato pedagógico ou administrativo da escola e começar essa conversa, né? E o pai pode ser aí um padrinho do Programa Soul dentro dessas escolas. É super E como possível. que a gente chega até vocês para falar, por exemplo, desse assunto? É um e-mail? A gente tem um e-mail, é o Eu vou escrever aqui, contato@programasoul. tá? Obrigada, Cris. É contato@programasoul.com.br e o site é programasoul.com.br. Tá. Contato@programasoul.com.br. Isso. E o site é Tá. programasoul.com.br. Programa Soul. O que mais tem acontecido é um pouco isso até, né? A gente tem, obviamente, as escolas, os educadores que têm interesse, mas muitos pais, né? Falando, puxa, isso é porque os pais estavam com as crianças em casa, em quarentena. Sim. E aí os pais mesmo, né, despertaram muitos para essa questão, tipo, nossa, eu preciso fazer alguma coisa com as emoções que eu não consigo lidar, né? Então, partiu um pouco do que a gente estava comentando lá no começo, né, Cris, da própria experiência, da percepção da necessidade, de que existe um gap aí entre as coisas que a gente conhece e não conhece sobre a gente mesmo. Então, acho que um pouco desse contexto de isolamento sensibilizou muitos pais para a importância, né, desse desenvolvimento, né, dessa consciência. Então, a gente tá tendo bastante procura de pai, justamente assim, né, querendo levar para a escola dos filhos. E é muito legal Bom, quando isso acontece, né? Porque daí não, a e gente eu já torço tá... para fechar o máximo possível, porque sabendo que 2 escolas públicas serão beneficiadas para cada escola particular que Sim. feche, olha o impacto de tudo E a isso, né, escola, Flávia? particular escolhe, né? A gente deixa essa possibilidade para a escola Que escolher. lindo! Aí pode ser na comunidade, pode ser, né, uma escola que tá ali perto, enfim. Fica a critério da escola que tá fechando também. Mas eles realmente apadrinham, né? Então isso É, é super legal. é. Ó, o China Basquete está perguntando aqui pra gente, esse programa é apenas em São Paulo ou pode ser em Campinas também? No Brasil inteiro. Estamos no Brasil Olha que inteiro. legal. Ou seja, todos nós aqui que estamos assistindo, independentemente de onde estamos, se a gente Sim. entra em contato com as escolas e 1, 2, 3 escolas fecham, multiplique isso por 2, é o número de escolas públicas que serão beneficiadas. Sim. Você sabe, Flá, eu acredito de verdade que essa é a melhor competência para a gente desenvolver. É engraçado porque eu fiz lives com tantas pessoas de tantos temas diferentes e por exemplo, quando eu conversei com a Cris Bove sobre educação financeira, né? E ela falou, a educação financeira tinha que ser ensinado na escola. Eu concordo, existem muitas coisas que a gente tem que aprender na escola, mas eu penso, meu Deus, se a gente aprende essas competências, né, socioemocionais desde criança, ou quanto mais cedo, nem isso vai ser um problema. Porque tá tudo tão resolvido dentro de você que não tem compra por impulso, não tem consumismo, não existe descontrole de nada, né? Porque isso é tudo Acho que vai sempre existir um pouquinho, né, Cris? Que a gente é ser humano. mas eu penso o quão mais centrado a gente fica mesmo, Flávia. Sim, com E aquilo que certeza. o Fernando, né? O Fernando Gabas, que também já participou aqui de 2, a sua câmera virou, Flávia. Virou? Como assim virou? Virou. A sua câmera tá focando outra coisa. Pronto, agora é você. Tava roxo. O Fernando Gabas, né, idealizador da Life Matters, do protocolo, e um amigo nosso, pessoal, ele fala, né, uma pessoa feliz só pensa em fazer o bem, em construir, em ajudar, é uma pessoa proativa. Sim. Então, eu acredito de fato nisso. A pessoa feliz, ela quer contribuir para o mundo, ela sabe que está tudo interligado e que ela pode e deve fazer sua parte. Perfeito, Cris. É por isso também que felicidade está sendo um super tema, né? A gente tem os cursos mais concorridos aí de Yale, de Harvard, que são universidades também referência, focando em felicidade e bem-estar, simples assim, né? Como a gente não aprende, a gente não conversa tanto sobre isso, né? E isso é super importante. Agora, um aspecto interessante disso que você está comentando, que a gente consegue facilmente perceber como a nossa vida poderia ser melhor, né? Como um ganho de consciência,
um domínio melhor das emoções me faria bem para a minha saúde, para o meu bem-estar. Quando a gente pensa num cenário coletivo, imagina uma sociedade em que todas as pessoas têm essa clareza, né? Conseguem resolver conflitos sem ser agressiva, sem culpar outra pessoa, conseguem se colocar de uma forma assertiva, né? Sem ser violenta. Discordar com educação. Discordar com educação, né? E respeitar o outro. Então, assim, nada do que a gente está falando parece uma coisa muito distante do que já são os valores, né? Que a gente, Sim. enquanto ser humano, a gente acha que está ensinando as pessoas, mas não necessariamente, né? Então, de novo, assim, reforçando muito o papel da escola e a questão da disciplina, do exemplo, né? Que a gente falou que vem também com a família. Tudo isso é a nossa proposta, digamos assim, a nossa tentativa de solução é dos maiores desafios que a gente tem visto, né, que a gente está vivendo como sociedade hoje em dia. Flá, tenho duas perguntas aqui. O China Sim, Basquete volta a perguntar se a escola precisa ser em período integral para poder facilitar todos esses programas ou não. não precisa, Cris, não precisa. O que a gente diz é, para o programa de aprendizagem socioemocional, a gente tem que abrir um espaço mesmo na grade curricular, né? Então, a gente precisa, no caso de ensino fundamental, de uma aula de 50 minutos por semana. Então, né, para uma escola que tem o meio período, talvez isso seja mais desafiador, cavar 50 minutos na semana. Mas é possível, né? Não é uma restrição nossa de forma alguma quanto tempo a escola está oferecendo. Normalmente as escolas já estão, né, mais se alinhando ao ensino integral no sentido de tempo, né? Da criança ficar mais tempo na escola. Alguém até comentou aqui que a escola já implementou um curso que se chama, a disciplina, que se chama Emocionar, para justamente Que tratar legal, desse assunto. E que a legal. Renata está nos perguntando qual que é a formação para você ser uma educadora socioemocional. No caso do programa Soul, né, para ensinar o programa Soul na escola, a gente não tem nenhum requisito de uma formação específica. Então, não é um professor de filosofia, por exemplo. Qualquer professor, né, que se identifique com esse tema, que seja engajado com esse assunto, que perceba a importância, eu acho que ele está apto a facilitar o programa em sala de aula. Mas lembrando que a gente sempre quer que todo mundo passe pela formação. Então, né, a nossa visão de programação é quando a gente chega na escola, todos os professores vão se Todos os tornar professores. professores Soul, né? Todos os professores passam pela formação, não só professores, os orientadores também, mesmo que não estejam dando aula, eles passam também, né? Todas as pessoas que estão ali no dia a dia das crianças. Então, e aí a nossa formação dá conta completamente do programa, o professor se sente confiante, ele tem todos os instrumentos que ele precisa para dar as aulas. Então, é uma coisa super estruturadinha nesse aspecto também, Cris. E aí, eu como mãe, por exemplo, eu posso ser uma voluntária, Flá? Voluntária em que sentido? No sentido de ser uma colaboradora, por exemplo, da escola, ou não? Eu vou aprender, eu vou ser capacitada para poder ajudar o meu filho, os meus filhos, dentro dessas habilidades. Na verdade, são só os professores, então, que vão É, como transmitir esse conhecimento. como o programa ele está estruturado para acontecer dentro da grade curricular da escola, é um professor que vai ministrar essa aula, né? Tanto do Soul Mind quanto do programa Soul Socioemocional. É sempre um professor que está ali em contato com os alunos. A gente até incentiva isso, né? Assim, não que a gente precisasse, porque de fato vai ser o professor, mas é um aspecto muito positivo ser o professor, porque a criança já tem vínculo, já tem, né, mais liberdade, já tem mais conforto de lidar, de falar sobre esses assuntos com uma pessoa que ele está familiarizado. E o professor é essa figura, né? A gente sabe que o professor é idolatrado pelas crianças, então tem que ser o professor. Agora, sim, a família acaba sendo parceira, né? Porque vai, de fato, estar envolvida em todo esse processo. E vai ter que se mobilizar também com as crianças. O vai ter que é um pouco complicado, né? A gente sente que é um movimento mais voluntário do que Sim, obrigatório, porque os pais acabam percebendo a importância. Ele chega, às vezes, já aconteceu, né? Da criança voltar para casa
dar uma bronca no pai, falar alguma coisa assim que ele aprendeu, né, nos programas. E aí o pai fala, puxa, meu filho tá certo, né? Da onde ele ouviu essa história de empatia? Da onde ele viu essa história de ser assertivo e não ser agressivo? Da onde ele viu essa história de falar o problema sem apontar culpados? E aí ele fica interessado. O mesmo pai que não tá ativo ali no processo, ele vai perceber o filho dele mudando, né? E às vezes é o exemplo contrário, a criança que vai começar a incentivar o pai, né? Mas vai ter que ser parceiro, vai acabar sendo, né? É inevitável. Que lindo. Aí a Renata perguntou, então o programa Soul prepara para você ser educadora socioemocional em qualquer escola? Sim. Tá. Do Então, programa Renata. Soul especificamente, Sim, tá? sim, Não é uma formação, assim, tipo uma pós-graduação. A gente está formando para ensinar o programa estruturado da forma como ele é. E a Lu Estrelado, minha amiga, qual o tempo de duração total em qualquer escola, em cada escola, desculpa? Duração total do programa? Não sei se eu Começa entendi. começa lá nos pequenininhos, no jardim da Tá. infância e vai até o final do ensino? Programa Sou Socioemocional, a gente começa a trabalhar com a criança a partir dos 4 anos de idade, Uau! né? Sim, e a gente trabalha os 5 primeiros anos do ensino fundamental. Programa Soul Mind, a gente também começa a trabalhar a partir dos 4 aninhos e vai até o 3º ano do colegial. Então, educação Uau! básica Aham. completa, então não acaba. E também, assim, se a gente quiser ir mais além, a gente pode ir, porque não acaba nunca, é o que eu estava comentando, né? A gente Sim. nunca vai ser especialista, faixa preta, não preciso mais. Aliás, nem faixa preta, porque faixa preta continua praticando, né? Mas assim, eu nunca vou poder falar, eu sei tudo sobre isso, agora eu não preciso mais me preocupar. Não, né? Tem que todos os dias, sim, praticar e se preocupar e estar de olho e se aperfeiçoando, né? Porque essas competências, elas nunca se esgotam, né? A gente sempre... Flávia, mas aí o tempo vai aumentando à medida que a criança vai crescendo? Começa com 50 minutos por semana. O programa Sou Socioemocional, vamos dividir então primeiro o ensino infantil, né, que são as crianças piticas, 4 e 5 anos, e ensino fundamental e médio, né? A Lu falou, já sai iluminado. Já sai flutuando. Brincadeira. Ensino infantil, a gente tem as crianças muito pequenininhas, né? Então, a nossa dinâmica de trabalho com essas crianças é estruturada para atendê-las na faixa etária que elas estão. Então, elas não vão ter aulas longas, elas vão ter atividades lúdicas que pressupõem aprendizados importantes para elas nas próximas etapas, né? Então, ensino infantil é um pouco diferente nesse sentido. Quando a gente começa a fundamental, aí o Sou Socioemocional começa a ser essas aulas ministradas de 50 minutos dentro do currículo e precisa ser uma disciplina, né? Assim como a criança vai ter português, ela vai ter Sou Socioemocional. O programa Soul Mind, né, ele é um pouco diferente no termo de aplicação, porque ele pressupõe uma prática diária, bem curtinha, porque tem que ter essa coisa do todos os dias, você sabe disso, né, Cris? Tem que ter essa coisa do todos os dias. Uma prática guiada simples, de 5 minutinhos para as crianças mais novas, até 10 minutos para as crianças que são mais, né, no ensino médio. Muito rápido, muito tranquilo, também progressivo. A gente está indo passo a passo, né, pegando na mãozinha da criança e ensinando ela de uma forma gostosa, que ela não vai sentir que é uma experiência ruim ou que é uma coisa chata, né? Então, essas práticas diárias do Soul Mind são super importantes. Além disso, tem uma aulinha que não é uma aula propriamente dita de 50 minutos, mas é uma aula de 15, 20 minutos, né? Em que a gente passa, muito parecido com o protocolo, né? A gente passa indicadores, a gente passa um pouco de teoria e a prática também, né? E os exercícios que eles têm que fazer além daquela prática formal, né? De 5 minutinhos, que vão conectando aí as competências que eles estão trabalhando com a vida, né? Com o dia a dia, com os desafios que ele tem na escola, com os desafios que ele tem em casa. Então, é mais ou menos dessa forma que a gente faz, mais ou menos não, exatamente dessa forma que a gente faz a aplicação dos programas nas escolas. Porque aí os desafios vão mudando também, né? Exato. Aí vai entrando na adolescência, vem a questão de trabalhar lidar com pressão. E os assuntos são diferentes, Exatamente. os dramas são diferentes, né? É exatamente isso. Nossa, Flávia,
ouvindo você falar assim, tão claramente, né? E tentando colocar todas essas coisas sob perspectiva, eu fico pensando no mundo lindo que um dia a gente ainda terá, quando de fato essas competências forem ensinadas nas escolas. E a gente sabe que é possível, né, Cris? Isso eu acho que é o Sim, mais inspirador, saber que esse sim. mundo lindo que a gente tá assim sonhando, ele é totalmente possível. E a Olha gente que precisa fazer lindo. alguma coisa para isso, né? Sim, ó, o Sina escreveu, vou incluir no nosso programa de governo da área de educação aqui em Campinas. Vou batalhar para isso. Oba! Parabéns. Parabéns, viu, Flávia? É mesmo. Esse trabalho de vocês é lindo demais. Que bom. E eu reforço isso porque eu acho de fato relevante essa questão que tem, né, de incluir outras pessoas ou escolas, crianças, adolescentes que a princípio não teriam acesso fácil a isso. Isso é muito bacana, muito bonito e muito generoso da parte de vocês. Parabéns. Não tem como mudar o mundo se não for assim, né, Cris? A gente vai muito pela questão, assim, a gente acredita muito que é mudando cada pessoa, mas também a gente precisa chegar num volume, né? Tem que ter um volume crítico de Sim, pessoas sim, pensando sobre isso, achando que isso é importante. Então, para a gente são as duas coisas, né? A gente quer chegar no maior número de escolas possível, queremos, de todas as formas possíveis. Mas a gente também quer garantir que as mudanças que a gente está dizendo, né, que parecem não, que são muito grandiosas, elas estão de fato acontecendo com cada aluno. Né? Em cada pessoa dessa que a gente tem completa convicção que vai estar apta para transformar a própria vida, que vai estar apta para influenciar positivamente os ambientes que ela tiver. Né? E isso coletivamente aí é uma massa de transformação mesmo, né? E é uma coisa que vai sim. mudar com certeza a nossa sociedade para melhor. Sim, você me lembrou daquela frase do Gandhi, né? Seja a mudança que você deseja ver no mundo. Se cada um pensar nessa frase, levar para si, inspirar outras pessoas a também serem, que elas também sejam essa mudança, aí essa mudança acontece dessa maneira exponencial que você falou aqui, Sim, né? É. exatamente. A Beth falou, o amor e a educação transformam o ser humano. É verdade, é isso aí. Sim, exatamente. Flávia, eu quero tanto agradecê-la, a Eu sua que quero, presença, a sua Cris. disponibilidade, a sua generosidade, o seu conhecimento que é tão grandioso e que inspira mesmo a gente aí atrás do nosso melhor. Muito obrigada. Obrigada a você, Cris, pelo convite, pelo tempo, pela conversa gostosa, pelas Foi provocações e mesmo. perguntas ótimas. E Que bom. agradecer ao pessoal também que está acompanhando a gente, que te segue Sim. aí. Com Gente, certeza eu também deixarei muito a live conectados com você. gravada. E olha, enviem a live. Eu nunca falei isso no final de nenhuma live. Enviem essa live para os professores, para os diretores, para os educadores que vocês conhecem, porque quem sabe a gente pode não ser essa sementinha desse projeto e desse início, né, de muitas crianças e muitos adolescentes, muitas famílias sendo impactadas por algo que verdadeiramente transforma o mundo. Então, muito obrigada mais uma vez por terem estado aqui com a gente. Flávia, obrigada, viu? De Obrigada, todo o meu querida. coração.